E aí, gente? Estamos falando de análise técnica, já falamos das formações, da origem, e agora vamos falar um pouco, brevemente, sobre a ideia dos volumes. O que acontece na prática? Você deve observar as formações e confirma uma tendência de alta, uma de queda, uma reversão, observando, analisando os volumes pelo qual vai dar esse indicativo de que realmente aquela subida forte tende a continuar, porque existe uma força compradora que o mercado percebeu que é uma boa e aí aumenta o volume. Logo, o Pring, que tem um dos livros que eu citei lá na primeira aula, ele fala bastante disso, né, que esses padrões de volume são comparáveis. E os dois devem andar junto, de forma geral. Então, o conhecimento sobre volume e preço não pode tomar decisão olhando só os preços. Você tem que observar os dois e também um terceiro, que são as análises quantitativas, né? Mas observando preço e volume, um te auxilia a tomar a decisão. E aí ele traçou alguns princípios que podem acontecer. No momento em que isso não acontece, calma, não toma decisão. Ah, rompeu a reta de resistência, então eu vou entrar comprando, observa o volume. O volume está subindo rapidamente? Tá, então entra comprando. Não está, o volume caiu. Poxa, então está fora do padrão. Se está fora do padrão, não faz nada, observa o que pode acontecer aqui para frente, não toma decisão. Coloquei alguns princípios aqui do Pring, né? O volume normalmente acompanha a tendência, há uma queda de volume, uma queda de preço, há uma alta de volume, uma alta de preço. Ou seja, toda vez que cai o preço, cai o volume, sobe o volume, sobe o preço. Isso é uma coisa tradicional de acontecer. Aqui um exemplo, né? O 2 mostra que a combinação de aumento de volume e aumento de preço é normal. A queda não necessariamente, viu? Não sempre que cai o preço, cai o volume. Possivelmente sim, mas não é uma regra muito forte. Agora, uma regra forte é que a alta do preço é precedida por uma alta de volume. Precedida não, juntos. A alta do preço acontece via reflexo de uma alta de volume. Essa é uma regra forte. Que é o princípio 2. O princípio 3 fala o seguinte: o volume normalmente lidera o preço durante o movimento de alta. Regra 2. Uma nova alta no preço que não seja confirmada pelo volume dá uma bandeira vermelha. Cair volume, cair preço, ok. Agora, aumentar o volume, aumentar preço, ok também. Por outro lado, aumentar preço e não aumentar volume, é uma bandeira vermelha aí, tem que se observar. Observa nesse caso aqui, os preços estão subindo, o volume está subindo. Aí o preço cai, sobe, cai. Esses dois picos aqui, ó, verde significa o candle para alta. Talvez indique aqui uma reversão, ó, formou um topo duplo, né? Se romper, ele cai, mas talvez indique uma reversão que vai continuar subindo. Beleza, aí você observa o volume está caindo. Poxa, se o volume está caindo, essa alta que teve nesse candle aqui não é reflexo de uma alta que vai continuar, não. É sim um topo duplo, reversão, vai cair mesmo. Ou seja, o volume ele deu aquele indicador, porque o topo duplo está revertendo de uma alta para uma queda. Né? Essa é a ideia. O princípio 4, a alta dos preços acompanha por uma tendência de queda de volume. É uma situação anormal. Dificilmente você vai ver preço subindo com o volume caindo. Né? Isso indica uma recuperação fraca e uma suspeita que a característica do mercado é de baixa. O mercado está subindo, o volume está caindo, esquece, esse mercado não vai continuar subindo num prazo maior, não. Se ele está fraquejar, já ele reverte. Dificilmente você vai ver o mercado se perpetua em alta com quedas de volume, viu? Tem uns exemplos, ó. O volume subiu, o preço subiu, o volume caiu. Ó, o preço estava aqui, teve uma alta, isso é normal. Subiu o volume. Aí, de repente, o volume foi caindo e o preço foi subindo, isso é anormal. Aqui é a mesma coisa, o volume aumentou, subiu os preços. Aí cai a quantidade de volume, os preços continuam subindo, também dificilmente a gente percebe. O quinto princípio é que, às vezes, tanto o preço quanto o volume se expandem lentamente, gradualmente, chegando a um aumento exponencial. Pode acontecer isso, do volume ele se expandir muito e o preço subir muito. Né? Aí ele dá como se fosse uma êxtase, o preço vai lá em cima, e de repente ele tem um ponto de convergência. Aí dá essa exaustão, característica de reversão da tendência.
Observa comigo, os preços vão subindo exponencialmente, o volume vai aqui, que de repente o volume vai lá em cima, aí o preço também vai lá em cima. Aí o próximo caiu o volume, começou a cair, poxa, reverteu. O pessoal já não se interessa tanto por aquela ação. Então o preço subiu, aí o volume ele passou a cair, o preço tende a cair também. Olha só que interessante. E acontece o inverso? Acontece, que clímax de venda. Vende, aí pá, o preço vai lá embaixo. Muita venda, preço despenca. Acabou. O volume de venda acaba. Aí cai aquele volume de venda, o preço tende a subir naturalmente. Acaba aquele clímax de venda, essa que é a ideia. Observe esse caso aqui, ó. Os preços estão lá, o volume está num determinado patamar. Aí começa a vender, tem até gaps, ó. Começa a vender, o volume vai lá em cima, o clímax de venda vai até um certo ponto. Aí enfraquece, a pessoa já não quer mais saber, aí reverte o preço. É o contrário do anterior, né? Ou seja, dá esse impacto inversível. Logo, esses são os princípios em que os dois andam juntos. A alta do preço tem que estar acompanhada de uma alta de volume. Se não deu, fica esperto que aquele preço não tende a subir muito. Há esses efeitos de clímax. Sobe muito o volume, então o preço cai rapidamente. Ou sobe muito o volume, o preço sobe rapidamente, até parou, aí ali vai reverter. Portanto, aquelas formações, só para a gente fechar, elas só se confirmam se os volumes também der o aval. O volume não deu aval, portanto, não tome de decisão. Preste um pouco mais, observa mais o que está acontecendo com os gráficos antes de se precipitar, ok? Então, até a próxima, a gente vai falar sobre análises quantitativas, rastreadores e osciladores. Abraço!